Boas-vindas a mais uma análise estrutural. É incrível como a anatomia humana nunca deixa de surpreender, né? Hoje a gente vai mergulhar direto na verdadeira caixa forte do corpo humano. Vamos desempacotar o container definitivo, a cavidade abdominopélvica. E olha, esse lugar não é só um espaço vazio, não. É uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica, guardando sistemas vitais com uma precisão que chega a ser assustadora de tão perfeita. Para organizar nossa jornada de hoje, a gente vai seguir este roteiro rapidinho. Primeiro, a definição da cavidade, passando pelas camadas da parede, o mapa abdominal, as paredes internas e, para fechar com chave de ouro, o conteúdo abdominopélvico. Então, começando pela seção 1, a definição da cavidade, onde a gente vai entender os espaços básicos. O que chama a atenção logo de cara é a divisão rigorosa dos espaços. O abdômen não é simplesmente um saco gigante onde os órgãos ficam boiando soltos. Existe a cavidade peritoneal, que é o espaço principal, delimitado por aquelas membranas super importantes, as lâminas visceral e parietal do peritônio. Mas o detalhe fascinante é que logo atrás dessa membrana posterior existe um universo totalmente à parte, o retroperitônio. Entender essas fronteiras é absolutamente crucial, porque mostra como o espaço interno é dividido de um jeito super inteligente para proteger cada estrutura. E essa divisão ilustra perfeitamente o que preenche esses espaços. Dá para classificar as vísceras de um jeito muito elegante. De um lado estão as vísceras sólidas, que são praticamente as grandes fábricas e filtros do corpo. Estamos falando do fígado, do baço, do pâncreas, dos rins e das glândulas suprarrenais. Do outro lado, fazendo um contraste perfeito, vem as vísceras ocas. Elas funcionam basicamente como o grande sistema de encanamento do corpo, englobando todo o tubo digestivo e as vias de excreção urinária. É literalmente um sistema logístico de processamento e transporte trabalhando lado a lado. Seguindo em frente, entramos na seção 2, camadas da parede. É a hora de descascar o exterior. Antes de focar nos tecidos moles, a gente precisa entender a moldura rígida que segura tudo isso. A anatomia tem limites físicos e ósseos muito bem definidos, contornando o abdômen. Na parte superior, tem a borda condral, subindo até a apófise chifoide do externo. Descendo pelas laterais, encontramos as cristas ilíacas. E um detalhe biológico simplesmente brilhante é que essas cristas são estruturalmente mais largas e separadas nas mulheres. É uma adaptação fantástica. Fechando essa moldura, bem ao centro e na parte inferior, ficam a espinha e a sínfise púbica. O ponto-chave aqui é que, mesmo com os ossos formando uma base fixa, a forma externa do abdômen é super dinâmica. Ela muda drasticamente com a idade e o tipo físico. Nas crianças, por exemplo, o formato é naturalmente mais globoso, projetado para frente. Já em atletas, por conta do tônus muscular forte, a parede costuma ser achatada, bem plana. E no caso de obesidade, o abdômen fica saliente, expandindo para todos os lados. Ou seja, é a mesmíssima arquitetura básica lá dentro, mas com uma apresentação externa que muda completamente a embalagem. Imaginando agora que a gente está descascando essa parede anterolateral camada por camada, de fora para dentro. O primeiro contato é com a pele, claro. Logo abaixo, entramos no tecido subcutâneo, que esconde duas subcamadas incríveis, a fáscia de Camper, que é aquela camada superficial de gordura, e logo depois a fáscia de Scarpa, um pouco mais fina e membranosa. Passando por isso, chegamos ao terceiro passo, a camada profunda. É aqui que fica o maquinário pesado, os músculos robustos, as aponeuroses firmes e, finalmente, o peritônio isolante. É literalmente como abrir as portas de um cofre de altíssima segurança. E isso nos leva à seção 3, o mapa abdominal. Vamos navegar pela superfície. Para criar qualquer tipo de mapa, é preciso de um ponto de partida, certo? E não existe relevo muscular mais óbvio na superfície humana do que o umbigo. O mais deslumbrante é notar como essa anatomia de superfície conversa com as profundezas. O umbigo não é só uma marquinha ou uma cicatriz aleatória. Em profundidade, ele corresponde de forma quase exata à quarta e à quinta vértebras lombares, ou ao disco intervertebral entre elas. É a âncora perfeita, ligando a parte externa do corpo direto à coluna vertebral lá no fundo. Com esse ponto de ancoragem definido, dá para traçar algumas linhas imaginárias. Duas na horizontal, duas na vertical, e o resultado é uma grade brilhante de 3x3, como se fosse um jogo da velha na barriga. Essa grade é o GPS absoluto na área da saúde. Em cima ficam os hipocôndrios e o epigástrio. No meio, os flancos e a região umbilical. E lá embaixo, as fossas ilíacas e o hipogastro. Isso tira a anatomia do papel e a torna clinicamente aplicável. Se rola uma dor na fossa ilíaca direita, por exemplo, o mapa já aponta quase na hora para estruturas como o apêndice. É um sistema de navegação que não falha.
Chegamos então à seção 4, as paredes internas. Vamos explorar a arquitetura do quarto. Pensando no abdômen como um quarto, a gente tem que olhar para o teto e para o chão. A parede superior forma um teto super dinâmico. É a cúpula do diafragma, com aquela curva forte para baixo, servindo como grande motor da nossa respiração. Fazendo um contraste total, temos a parede inferior, que é o nosso piso móvel, o diafragma pélvico. Formado por músculos poderosos como os elevadores do ânus, esse piso se inclina para fechar a pelve menor. É um suporte forte, feito sob medida para aguentar o peso de todos os órgãos que a gente vai ver daqui a pouco, sem impedir a passagem dos sistemas de excreção. Mas o que segura esse teto no lugar? As paredes de sustentação. A parede anterior é composta pelo músculo reto do abdômen e pelos músculos largos laterais. E olha que detalhe interessante, ela não é só estrutural. Os músculos ativos da frente participam ativamente do processo digestivo e até ajudam na respiração. Por outro lado, a parede posterior é a que traz a estabilidade bruta. Ela é ancorada no meio pela coluna lombar e flanqueada por verdadeiros pilares musculares densos, como os músculos psoas maior e o quadrado lombar. E, para fechar o ambiente, entram em cena as paredes laterais, divididas em 3 porções contínuas que conectam a área do tórax lá com a pelve. A porção superior, a tóracolombar, integra os últimos espaços entre as costelas. No meio, a porção lumbo-ilíaca abraça a região com os músculos largos abdominais. E, para finalizar, a porção inferior, pelviana, alinha toda a estrutura com o osso ilíaco e com músculos internos mais profundos, como o obturador interno. Pronto, agora temos a imagem completa desse grande cofre fechado. Agora vamos para a nossa última etapa, a seção 5, conteúdo abdominopélvico. Hora de desempacotar os sistemas. Quem ocupa o maior espaço desse apartamento todo é, sem a menor sombra de dúvida, o sistema digestivo. É incrível acompanhar esse trajeto de forma lógica. Tudo começa na transição do esôfago abdominal para a grande bolsa gástrica, o estômago. A partir daí, entramos no longo e sinuoso caminho do intestino delgado, passando pelo duodeno, jejuno e íleo, tudo desenhado para garantir a máxima absorção. Logo depois, a matéria entra nas curvas mais largas do intestino grosso, pelo seco, cólon, reto, até chegar ao canal anal. E dando suporte a essa usina inteira, as grandes glândulas anexas, como fígado e pâncreas, trabalham sem parar injetando guile e sucos digestivos no trato. E no meio de todos esses órgãos de digestão, aparece um detalhe que surpreende muita gente, o baço. Fisicamente, ele fica ali super aconchegado com o sistema digestivo, divide espaço e até compartilha vascularização. Mas a literatura é muito clara nisso. O baço não tem absolutamente nenhuma função digestiva. O verdadeiro trabalho dele acontece na circulação sanguínea e no sistema imunológico, ou retículo endotelial. É um caso clássico de uma vizinhança geográfica que esconde uma função fisiológica completamente diferente. Indo um pouquinho mais para o fundo, escondido principalmente naquele retroperitônio que a gente comentou no começo, opera o sistema urinário. Mapeando isso de forma bem direta, o caminho é basicamente uma descida vertical. A produção começa naqueles filtros sólidos e maciços, os rins, depois o fluido escorre pelos tubos de transporte, que são os ureteres, caindo lá no assoalho pélvico dentro daquele reservatório muscular, que é a bexiga, até ser finalmente expelido pela uretra. É, sem exagero, um sistema de encanamento biológico absolutamente impecável. Habitando também as regiões pélvicas dessa nossa cavidade contínua, encontramos os sistemas reprodutores, exatamente como categorizados nos livros de anatomia. De um lado, organizando o sistema genital masculino, o destaque vai para os testículos, epidídimos, vias espermáticas, pênis e suas glândulas anexas. Do outro, compondo o sistema genital feminino, a cavidade abriga de forma super protegida os ovários, as trompas uterinas, o músculo fortíssimo do útero, estendendo-se até a região da vulva e suas glândulas. É a natureza garantindo que cada estrutura tenha seu nicho funcional perfeito e seguro dentro dos limites da pelve. E empacotar tudo isso nos traz uma reflexão que é no mínimo fantástica. Pensa bem, são filtros operando a todo vapor, fluidos altamente corrosivos sendo produzidos, bexigas expandindo e encolhendo, intestinos no movimento peristáltico que não para nunca. E a grande pergunta que fica martelando na nossa cabeça é: como é possível que sistemas tão absurdamente complexos consigam operar ao mesmo tempo, expandir, contrair e funcionar numa harmonia mecânica tão perfeita, e tudo isso dentro de fronteiras rígidas como essas que a gente acabou de explorar? Isso só prova que ainda existe um oceano de maravilhas para continuarmos descobrindo sobre a máquina que é o corpo humano. Agradecemos demais pela companhia nessa análise estrutural. Até a nossa próxima exploração.